Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Em 1990, Jair Bolsonaro se elege deputado federal. Começa aí uma carreira inexpressiva na Câmara dos Deputados. Isso segundo seus melhores críticos. Vamos aos fatos. De acordo com o levantamento do jornal O Estado de São Paulo, em 26 anos de atividades no Congresso, Bolsonaro apresentou 171 projetos de lei, sendo relator de 73 deles. Em todo esse tempo, o parlamentar conseguiu aprovar apenas 2 projetos de lei e 1 emenda. Isso mesmo, 2 projetos de lei e 1 emenda, em 26 anos. Apesar desse baixíssimo resultado como parlamentar, Jair Bolsonaro conseguiu se eleger 6 vezes como deputado federal por vários partidos. Atraiu votos defendendo a tortura como prática legítima, atacando os direitos LGBTs, incitando preconceitos raciais e desvalorizando as mulheres brasileiras. Suas declarações lhe renderam cerca de 30 pedidos de cassação e 3 condenações judiciais. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do deputado Jair Bolsonaro, do PSC, e manteve a condenação dele por ofensas à deputada Maria do Rosário, do PT. Em 2014, Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque era muito feia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou Bolsonaro a pagar indenização de R$10 mil por danos morais e a se retratar publicamente. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o deputado federal Jair Bolsonaro a pagar indenização de R$150 mil ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Ministério da Justiça. A ação foi ajuizada por grupos de combate à homofobia e se baseou em declarações de Bolsonaro feitas ao programa CQC da TV Bandeirantes em 2011. O deputado federal Jair Bolsonaro foi condenado a pagar R$50 mil por danos morais coletivos à comunidade aos quilombolas e à população negra em geral. O dinheiro vai para um fundo federal de defesa dos direitos difusos. A denúncia reúne outros discursos de Bolsonaro contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Embora o deputado não tenha feito muito pelo seu país nesses 26 anos, votou em inúmeras ocasiões na Câmara. Só para se ter uma ideia, votou contra os trabalhadores e a favor da reforma trabalhista do governo Temer. Para justificar seu voto, disse: eu votei favorável à trabalhista. O que o empresariado tem dito para mim, eu concordo, né? Dizendo o seguinte: o trabalhador um dia vai ter que decidir menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Também recusou permitir que se instalasse processo contra o presidente Temer no Congresso Nacional. Votou a favor do teto de gastos que congelou por 20 anos os recursos para a saúde e educação. Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Assim sendo, declaro agora o meu voto contrário a essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Nesta manhã, estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Votou contra a criação de legislação que defendesse os direitos das empregadas domésticas. Eu fui o único parlamentar que votou nos 2 turnos contra todos os direitos trabalhistas da empregada doméstica. Maldade? Não entendo que seja maldade. Então, quanto mais direitos você quer dar para alguém, pior fica. Votou sim pela venda do pré-sal a companhias estrangeiras, o mesmo pré-sal que poderia trazer recursos para a educação e a saúde no Brasil.
Apesar de seu discurso inflamado contra a corrupção e a favor da moral e dos bons costumes, Jair Bolsonaro tem o teto de vidro. O nome do deputado está registrado na chamada lista de Furnas, um suposto esquema de corrupção que usou o dinheiro de Caixa 2 para abastecer 156 campanhas políticas no ano de 2000. Embora o parlamentar alegue que a lista é falsa, sua autenticidade foi comprovada por um laudo da Polícia Federal. O processo segue em segredo de justiça. Em consulta aos doadores e fornecedores de campanha de candidatos, no sítio do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o nome de Bolsonaro também aparece como recebedor de R$200 mil da empresa JBS durante sua campanha em 2014. Não, mas o senhor recebeu 200, eu entendi. Mandou pro partido, o partido mandou 200 pro senhor, que pode não ter sido os mesmos 200. Foi, o senhor disse. Pode não, mas não foi. Não foi. Não foi. Não foi, mas porém é dinheiro que o partido recebeu propina. O partido recebeu propina, sim. Então, como é que o senhor participa do partido que recebe propina, deputado? Mas qual partido não recebe propina? Mas o senhor disse que tem honestidade como norte, né? E aí qual recebe dinheiro de propina. Qual partido não recebe propina? Entre 2010 e 2014, o patrimônio do deputado cresceu mais de 150%, segundo a declaração registrada no TSE. Nesse período, o parlamentar adquiriu 5 imóveis, que juntos valem cerca de R$8 milhões. Entre eles, 2 casas na Barra da Tijuca compradas por R$500 mil e R$400 mil, respectivamente. O Conselho Federal de Corretores de Imóveis afirma ter sérios indícios de que a operação de compra tem envolvido lavagem de dinheiro. Inclusive, Xará, conselho meu e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Em abril de 2017, Bolsonaro foi denunciado por usar a cota parlamentar para pagar viagens pelo país como pré-candidato à presidência em 2018. Bolsonaro também recebe da Câmara cerca de R$3 mil de auxílio moradia desde 1995. Isso, apesar de ter um apartamento em Brasília desde 1998. Ao ser questionado pela Folha de São Paulo sobre como usou o dinheiro desse benefício, respondeu: Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. A revista britânica The Economist classificou o deputado como radical, religioso nacionalista, demagogo de direita, apologista de ditadores e como uma ameaça à democracia. A revista Veja publicou reportagem de capa relatando detalhes de um processo de cerca de 500 páginas no qual a ex-esposa do presidenciável, Ana Cristina Siqueira Vale, acusa-o de furtar um cofre pessoal com R$600 mil em joias, $30 mil e R$200 mil em dinheiro vivo, e também de ocultar bens à Justiça Eleitoral. Bolsonaro, segundo a ex-mulher, não teria informado a Justiça que tinha bens que somavam R$4 milhões em 2008, o equivalente a R$7,8 milhões em valores atualizados. A ex também acusa Bolsonaro de ter suposto comportamento explosivo e agressividade desmedida. Em outra reportagem, o jornal Folha de São Paulo publicou telegramas do Itamaraty, em que Ana Cristina diz ao cônsul brasileiro que foi para a Noruega depois de ameaçada de morte pelo ex-marido. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Depois das 2 matérias, a ex-mulher do capitão gravou vídeos desmentindo as suas próprias acusações, mas tudo está documentado nos processos movidos contra Bolsonaro. Outra ex-mulher de Bolsonaro também já processou o capitão. Rogéria Nantes Braga Bolsonaro, mãe dos parlamentares Carlos, Flávio e Eduardo Bolsonaro, acusou o pai de seus filhos e candidato à presidência da República de ter sido o mandante do espancamento de um assessor político e seu ex-colega de exército, Gilberto Gonçalves, ocorrido em uma rua da zona norte da cidade do Rio de Janeiro no mês de setembro do ano de 2000. O motivo, de acordo com o depoimento de Rogéria, foi o fato de Gonçalves estar trabalhando à época como cabo eleitoral de sua candidatura à 2ª reeleição à vereadora do Rio de Janeiro. Tudo isso consta em registros e depoimentos dados à Polícia Civil do Rio de Janeiro pela própria Rogéria Bolsonaro, que afirmou à imprensa na ocasião que seu ex-marido sofre de desequilíbrio psicológico e mental. Agora, na campanha,
Rogéria também gravou depoimento desmentindo a acusação. Documentos produzidos pelo Exército Brasileiro na época de 1980 mostram que os superiores de Bolsonaro o avaliaram como dono de uma excessiva ambição em realizar-se financeira e economicamente. Segundo o superior de Bolsonaro na época, o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, Bolsonaro tinha permanentemente a intenção de liderar os oficiais subalternos, no que foi sempre repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas, como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Hamilton Mourão é general de reserva do Exército Brasileiro, filiado ao PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Escolhido por Bolsonaro para ser o seu vice-presidente, em poucas semanas de campanha, Mourão mostrou-se falastrão e atabalhoado. Acostumado com a obediência da caserna, fala o que pensa e comumente o que sai não é bom. Em 6 de agosto, apenas um dia depois de ser confirmado como vice de Jair Bolsonaro, Mourão esteve em Caxias do Sul. O general reformado do Exército disse: "Nós temos uma herança cultural, temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. E a malandragem, Edson Rosa, nada contra, viu? Mas a malandragem que é oriunda do africano." Em palestra no Instituto de Engenharia do Paraná, no dia 13 de setembro, em Curitiba, Mourão defendeu uma nova Constituição. Minha visão, minha opinião é que nós precisamos de uma Constituição mais institucional. Olha, eu julgo que constituinte não é o caso. Foi um erro que nós cometemos no passado. O próprio Congresso se tornou constituinte. Eu acho que é melhor uma comissão de notáveis e depois submeter o processo a plebiscito para aprovação da população. Não é questão, rapaz. Uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Em 17 de setembro, o vice de Jair Bolsonaro declarou que famílias pobres sem a presença de pai e avó, mas com mãe e avó, são fábricas de desajustados. O militar participava de evento do Sindicato do Mercado Imobiliário em São Paulo. A partir do momento que a família é dissociada, surgem os problemas sociais que nós estamos vivendo. E atacam eminentemente nas áreas carentes, onde não há pai nem avô, é mãe e avó. E por isso torna-se realmente uma fábrica de elementos desajustados e que tendem a ingressar nessas narcoquadrilhas que hoje afetam todo o nosso país e em particular as nossas grandes cidades. Em palestra para lojistas em Uruguaiana, Mourão deu mais uma declaração polêmica ao criticar o 13º salário e o abono salarial de férias. E temos, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Um dia antes do primeiro turno, o candidato a vice voltou a polemizar. O motivo foi a declaração que deu ao chegar no aeroporto de Brasília. No desembarque, o militar apresentou o neto a jornalistas e elogiou a beleza do menino, dizendo que era branqueamento da raça. Mas não se enganem com o general Mourão. Ele pode parecer apenas racista, misógino e um futuro governante nada comprometido com o trabalhador, mas é representante de uma ala linha dura do Exército Brasileiro. O discurso de maior repercussão na carreira de Mourão ocorreu no dia 15 de setembro de 2017, quando ele ainda era general da Ativa. Quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Conhecendo o histórico brasileiro de vices assumindo o cargo de presidentes e de ditaduras militares em toda a América Latina,
a pergunta que não quer calar é: o que seria do Brasil nas mãos desse general? Você conhece a história dos partidos desses dois candidatos? O PSL, Partido Social Liberal, tem como presidente nacional o advogado Gustavo Bebiano e como presidente de honra o seu fundador, o deputado federal Luciano Caldas Bivar. A legenda teria sido emprestada ao candidato Jair Bolsonaro para que concorresse à presidência. Desde a abertura da janela partidária em 2018, o partido conta com uma ala monarquista, liderada pelo príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, que defende a restauração da monarquia no Brasil por meio de um referendo. Assim, o PSL é o primeiro partido desde 1889 a possuir uma expressiva fração monarquista. Segundo o movimento Transparência Partidária, que monitora a transparência nas informações de partidos políticos do Brasil, o PSL divide com o Partido da Causa Operária, o PCO, o título de sigla menos transparente do país. É uma caixa preta. O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, tem como presidente e fundador o eterno candidato Levi Fidelix, cuja ideia principal é o projeto do Aerotrem. O partido abrigou em sua legenda, em 2000, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, onde tentou se candidatar a prefeito de São Paulo nas eleições daquele ano, tendo sua candidatura impugnada às vésperas do dia da eleição. O partido defende a maior participação das Forças Armadas brasileiras no governo, a união entre religião e Estado, e a substituição da Constituição Brasileira de 1988 por uma nova Constituição. O PRTB também é acusado de promover teorias da conspiração nas redes sociais, como teorias sobre os Illuminati e notícias falsas. Em 2017, foi descoberto que o PRTB teria financiado o site de notícias falsas com alinhamento político de extrema-direita, Folha Política, considerado um dos maiores produtores de histórias falsas do país. O partido também é acusado de ter ligações com grupos de extrema-direita, neofascistas e neonazistas, tendo chegado a participar de alguns eventos organizados por estes grupos. O advogado e faixa preta de jiu-jitsu, Gustavo Bebiano, é o atual presidente do Partido Social Liberal, o PSL. Figura onipresente ao lado do presidenciável Jair Bolsonaro, Bebiano levou quase 2 anos para ganhar a confiança do hoje amigo, a quem se dirige com a deferência de capitão. Hoje, além de presidente do partido de Bolsonaro, é cotado para assumir o Ministério da Justiça, mesmo tendo pouca experiência como advogado. Nas últimas semanas, são frequentes os desentendimentos entre Bebiano e os apoiadores de Bolsonaro espalhados pelo Brasil. Depois que uma mensagem apócrifa que acusava o presidente e o vice-presidente Julian Lemos de terem vendido candidaturas a governo de estados por milhões de reais, ele foi denunciado por apoiadores de fazer telefonemas em tom de ameaça. Eu vou até Fortaleza e quero ver se você é homem para falar na minha cara metade do que está escrito ali naquela porra, daquela mensagem de viadinho que foi escrito, entendeu? Se você está dizendo que não foi, eu vou pela esfera civil e criminal e vou foder a vida de quem escreveu aquele bando de impropérios. Eu não tenho medo de você, a minha opinião que eu tenho de vocês, o Bolsonaro sabe. Você é um merda. Você que é um merda, você que é um bosta, viu? Em entrevista a Felipe Coutinho do site Crosué, o príncipe Luís Felipe de Orleans e Bragança, que quase foi definido como candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro, disse que o presidente do PSL agiu como um agiota ao negociar sua participação na candidatura. Luís Felipe, herdeiro da família real, insinuou que Bebiano e seu sócio, Julian Lemos, pretendiam que ele lhes desse dinheiro em troca da indicação para ser vice de Jair Bolsonaro. Seja como for, Bebiano conquistou espaço rapidamente na equipe de campanha de Bolsonaro. Assim como seu capitão, Bebiano tem se manifestado publicamente, colocando em suspeita a segurança das urnas eletrônicas. Segundo ele, se Bolsonaro não ganhar a eleição, terá sido fraude. Já ao contrário,
Usando o nome eleitoral de Julian Lemos, Julien Charles Bezerra Lemos foi candidato e eleito deputado federal na Paraíba nessa última eleição. É atualmente vice-presidente do PSL. Seu ingresso no grupo de Bolsonaro foi anterior ao de Gustavo Bebiano. Por ter empresa do ramo de segurança, Julian Lemos buscou interlocução com Bolsonaro, se apresentando como expert, justamente num setor tão caro ao capitão. Julian Lemos é alvo de processos com base na Lei Maria da Penha, por agressões à irmã e à ex-mulher. Essa última diz que, além de agressões e ameaças, ele sempre anda armado. Também já foi condenado a 1 ano de reclusão por falsidade ideológica, mas o caso prescreveu e ele acabou não cumprindo a pena. O delegado e deputado federal Fernando Francischini é um dos coordenadores informais da campanha de Jair Bolsonaro à presidência. É formado em Direito e tornou-se delegado da Polícia Federal depois de ter sido oficial do Exército e da Polícia Militar do Paraná. No dia 29 de abril de 2015, coordenou a operação de contenção dos professores que protestavam em frente à Assembleia Legislativa do Paraná. Essa operação resultou em mais de 200 pessoas feridas por balas de borracha e bombas de efeito moral. Esse é o governo que se diz democrata, dando uma prova da chacina que está disposto a fazer. Em março de 2016, foi acusado pelo ex-senador do PT preso por obstrução da justiça Deocídio do Amaral, em uma delação premiada realizada no âmbito da Operação Lava Jato, de cobrar propina de empresários em troca de proteção legal informal, barrando requerimentos de convocação para depor na CPI da Petrobras. Em maio de 2018, o UOL afirmou que Francischini teria destinado recursos públicos de sua cota parlamentar a uma empresa denominada Novo Brasil Empreendimentos Digitais, que era responsável por administrar uma rede de sites destinados a difundir fake news. Eu vou continuar apoiando todos os sites, todas as fanpages de direita conservadora do país enquanto eu estiver na política. É isso. Magno Pereira Malta é senador do PR, Partido Republicano do Estado de Espírito Santo, até o fim dessa gestão. É pastor evangélico e cantor. Um dos principais aliados de Bolsonaro, chegou a ser cotado para ser o vice dos sonhos do capitão, mas não aceitou para tentar a reeleição para o Senado. Não foi reeleito senador. Conhecido por suas posições homofóbicas, o senador dedicou parte da sua carreira a explorar eleitoralmente suas atividades na CPI da pedofilia e na CPI do narcotráfico. Em 2010, sua campanha recebeu críticas de pastores evangélicos e da cúpula da Igreja Católica no Estado, que chegou a divulgar uma carta de protesto. Não concordamos que a dor, a humilhação e o sofrimento das crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual e tráfico de drogas e de armas sejam transformados em espetáculo para angariar votos. Em setembro de 2018, o ex-cobrador de ônibus Luiz Alves de Lima acusou o político de tê-lo torturado a ponto de quase ter sido morto. Isso aconteceu em 2009, comigo, com a minha família. Fui usado, fui torturado, perdi uma visão, parcialmente perdi a outra. E o que acontece é que nós passamos por todo esse drama. Mas, na verdade, minha filha foi usada nesse sistema sujo que acontece com essa pessoa que usa a família em nome de próprio de si mesmo. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o senador Magno Malta, que ele usa as pessoas, como ele me usou minha família, usa todo mundo e sai ileso e bota a população contra a família, a população contra a família. Dentre as maiores contribuições de campanha de Magno Malta, estiveram empreiteiras e construtoras que doaram R$1.700.000 dos quase 3 milhões arrecadados, 60% do total. O partido de Magno Malta, o PR, comanda o Ministério dos Transportes, órgão que contrata empreiteiras para realizar obras de grandes investimentos. Desde então, várias empresas que financiaram a campanha do senador ganharam licitações questionadas pelo Tribunal de Contas da União. O chamado escândalo do Ministério dos Transportes revelou acertos entre empreiteiras com o PR
partido de Magno Malta, que receberia propinas em troca de obras superfaturadas. O escândalo derrubou o ministro Alfredo Nascimento, do PR Amazonas, e Geraldo Lourenço, indicado por Magno Malta. Em 2007, seu nome também esteve envolvido entre os políticos que desviaram recursos públicos destinados para a compra de ambulâncias no Ministério da Saúde. Magno Malta é cotado para ser ministro de Bolsonaro. O general Girão, considerado próximo ao general Augusto Heleno, será o provável ministro da Defesa. É um dos 2 generais eleitos para a Câmara pelo PSL de Jair Bolsonaro. Entre outras, o general defendeu o impeachment e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o impeachment de vários ministros se insere em um plano de moralização das instituições da República. Ao ser questionado pelo jornal O Estado de São Paulo, o general ratificou o que disse. É isso, o Senado tem de cumprir o papel dele. O impeachment de ministros do Supremo deve ser votado pelo Senado e aprovado por 2/3 da Casa. Ele é possível em caso de crime de responsabilidade. Uma hipótese coletiva de impeachment, como a defendida pelo general, jamais foi concebida numa democracia. O recém-eleito senador Flávio Bolsonaro é o filho mais velho do capitão. Fez sua carreira com 2 pautas principais: a redução da maioridade penal e a reforma do Estatuto do Desarmamento, que, segundo Flávio, precisa ser alterado, permitindo que qualquer cidadão possua uma arma em casa. Ele próprio tem a sua e já trocou tiros com 2 bandidos durante uma suposta tentativa de assalto em 2016, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Como já é conhecido, um dos motes da família Bolsonaro é o enfrentamento dos criminosos. No entanto, em maio de 2018, 2 policiais militares que participavam da sua campanha foram presos na Operação Quarto Elemento. A ação, desencadeada pelo Ministério Público Estadual, investigava suposta quadrilha de policiais especializadas em extorsões. Os irmãos gêmeos PMs Alan e Alex Rodrigues de Oliveira estavam entre os 46 suspeitos que tiveram prisão decretada pela Justiça. Como a violência faz parte da vida da família, Flávio defendeu os correligionários que destruíram uma placa que homenageava a vereadora do PSOL, Marielle Franco, assassinada a tiros em 14 de março de 2018. Segundo ele, os candidatos Daniel Silveira e Rodrigo Amorim nada mais fizeram do que restaurar a ordem. Assim como seu irmão Eduardo, Flávio Bolsonaro tem conseguido enriquecer com velocidade. Desde 2010, aumentou em 55% o seu patrimônio. Quando eleito pela primeira vez em 2010 para a cadeira que ocupou na Assembleia Legislativa Fluminense, apresentou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 690 mil. Em 2018, o candidato ao Senado apresentou patrimônio de cerca de R$ 1.750.000. O advogado e policial federal Eduardo Bolsonaro é mais um filho do capitão na política. Aliado com as ideias de seu pai, Eduardo se opõe ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à política de cotas. Também pretende criminalizar o comunismo. Foi reeleito recentemente ao cargo de deputado federal pelo mesmo partido do pai. No dia 13 de abril de 2018, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra Eduardo Bolsonaro por ameaças que o parlamentar teria proferido contra a jornalista Patrícia Leles. De acordo com a denúncia, Eduardo Bolsonaro enviou mensagens por meio de um aplicativo de celular ameaçando Patrícia Leles e proferindo palavras de baixo calão. A PGR afirma que em uma das mensagens, questionada se o diálogo se trataria de uma ameaça, respondeu: "Entenda como quiser." Em palestra, antes do fim do primeiro turno, disse: "Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo." Nos últimos anos, de acordo com as declarações de bens apresentadas ao TSE, Eduardo teve um aumento de patrimônio surpreendente, 432%, desde 2014. No ano de 2018,
o candidato declarou possuir bens que totalizaram cerca de R$1.400.000. Eduardo também tem uma função muito importante na campanha do pai. Ele buscou assessoria para repetir estratégias verbais e operacionais de Donald Trump na disputa pela Casa Branca em 2016. Eduardo esteve em agosto em Nova York com o principal estrategista de Trump na campanha, Steve Bannon. A principal maneira de as mensagens políticas de Bannon chegarem aos eleitores e influenciá-los dependeu de roubo de dados do Facebook, um escândalo que veio a público na imprensa mundial em março passado. Eduardo teria sido o interlocutor que trouxe o modo de operação de Steve Bannon para o Brasil: acesso a grandes big datas, distribuição sistemática de mensagens via redes sociais, produção de fake news e de um crescimento artificial de eleitores para suas campanhas. A vida política de Carlos Bolsonaro, filho mais jovem do capitão, começou sob tremenda pressão. Para impedir a reeleição da ex-mulher, o deputado Jair Bolsonaro lançou a candidatura do filho de apenas 17 anos. Por ordens do atual presidenciável do PSL, o então estudante Carlos Bolsonaro precisou disputar com a própria mãe. A guerra familiar, patrocinada pelo capitão reformado, ocorreu na eleição para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro no ano de 2000. Na ocasião, Rogéria Bolsonaro, àquela altura já ex-mulher do presidenciável, tentava se eleger vereadora pela terceira vez. A solução do ex-capitão para destruir Rogéria foi lançar outro candidato à Câmara Municipal. Seu nome? Carlos Bolsonaro, seu filho. Então, um adolescente de 17 anos. Meus filhos todos atiraram com 5 anos de idade. Real, não é de ficção nem de espoleta, não, ok? O tempo passou e o filho de Bolsonaro seguiu seus passos. Recentemente se envolveu num grave episódio. O vereador postou uma foto no Stories da sua conta de Instagram. A imagem havia sido publicada originalmente por outro perfil como uma manifestação artística de protesto ao candidato. No entanto, a foto não apenas reproduziu a imagem original, e sim uma versão, inicialmente publicada pelo grupo Direita PVH, com a inclusão da frase "sobre pais que choram no chuveiro". Ela é usada em ambientes virtuais como uma alusão a pais com vergonha de filhos LGBT. Parlamentares de oposição já acionaram o vereador na Comissão de Ética da Câmara do Rio, sob a acusação de apologia à tortura. Aliás, a associação entre tortura e a família Bolsonaro é antiga. No impeachment, ele dedicou seu voto à memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Ustra liderou o DOI-CODE, um órgão de repressão política, e é reconhecido pela justiça brasileira como torturador. Apesar da imprensa brasileira ter demorado para identificar o risco à democracia que a candidatura de Jair Bolsonaro representa, veículos das mais diversas correntes ideológicas e especialidades no mundo inteiro vêm apontando a gravidade da eleição no Brasil. Um fascista se apresentando como homem honesto. Alerta vermelho para a democracia. O fascista popular. Analistas alemães veem democracia no Brasil em risco. Jair Bolsonaro, militarista, xenófobo e favorito para a eleição brasileira. Bolsonaro, seria este o político mais repulsivo do mundo? Bolsonaro, o jagunço à porta do Planalto. Bolsonaro assusta com soluções simplistas e autoritárias. Bolsonaro é um Pinochet institucional para o Brasil. Jair Bolsonaro, o Le Pen tropical, que pode ser o próximo presidente do Brasil. Ditadura militar iminente no Brasil? O trágico destino brasileiro de uma rebelião antidemocrática surge novamente. A mais nova ameaça na América Latina. Brasil flerta com o retorno aos dias sombrios. Jair Bolsonaro e o violento caos das eleições presidenciais no Brasil. Brasil nas garras da tentação autoritária. No Brasil, um ex-soldado para liquidar a democracia. Bolsonaro, líder xenófobo e anti-gay que dá assalto à presidência do Brasil. O faxineiro racista do Brasil. Centenas de milhares de mulheres no Brasil nas ruas contra a extrema-direita. Ele,
nunca. Jair Bolsonaro é perigo real no Brasil e segue passos de Adolf Hitler. O que se passa com o Brasil e com os brasileiros? Com tantas evidências do perigo de um eventual governo de Jair Bolsonaro, por que ele ainda corre o risco de ser eleito? São muitas as explicações, mas nos últimos dias de campanha surgem evidências de uso manipulado de fake news em escala nacional, patrocinada pela campanha do candidato e com dinheiro de Caixa 2. Ao que tudo indica, a família Bolsonaro buscou nos Estados Unidos a inspiração para produzir resultados eleitorais artificiais, pois contém grande quantidade de canais para disseminar mensagens e não tem pudor nenhum em fazê-lo com informações distorcidas e mentiras descaradas. Empresas estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT e de apoio ao candidato Jair Bolsonaro no WhatsApp. Os contratos chegam a 12 milhões de reais. Invadindo igrejas peladas em desrespeito à A prática seria ilegal, pois se trata de doação de campanhas por empresas, o que é vedado pela legislação eleitoral, além de ser uma doação não declarada. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Vocês não terão mais ONGs para saciar a fome de mortadela de vocês. Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil. Sem Folha de São Paulo, nós ganharemos essa guerra. Queremos a imprensa livre, mas com responsabilidade. Meus pêsames